eu sempre estive nesse papel que as mulheres passam, porque eu, por exemplo, entrei com 5 anos na primeira série. Então, todos da minha turma, até o final, até o terceirão, eram mais velhos do que eu. E até o quinto ano, sempre tinha as filas para entrar para entrar na aula, né? E as filas eram por altura. E eu, por ser um mais novo, era sempre o mais baixinho. Se eu não era o primeiro, eu era o segundo, porque o outro colega também tinha a mesma altura que eu e o nome dele começava com a letra A. Então eu ia pro segundo. Porque daí era por ordem alfabética se o tamanho era igual. Enfim, eu era sempre o menor. Então, por ser o menor, eu era sempre o saco de pancada. E por ser o menor, os outros, até isso é uma coisa da natureza humana, né? Sim. O cara maior se acha mais prevalecido, né? Enfim. Então, quando era a minha vez de falar, quando era a minha vez de fazer alguma coisa, o Pedro não. Pedro é o baixinho, é o novinho, né? Então, eu me sinto nesse lugar de fugiu a palavra, caramba. De ter sido, de certa forma, silenciado. De ser rejeitado. Talvez não sei se essa... É um tipo de rejeição. A gente não tem a nossa mensagem ouvido, o que a gente tem a dizer. E realmente, cara, é doido, porque isso vai se perpetuando com o tempo, sabe? É no trabalho, é na escola, às vezes até dentro de casa. Então, é muito difícil... Eu realmente tive muita sorte de ser muito incentivada pelos meus pais, desde pequena, eles falarem que me comunicar era uma coisa boa. Porque se a gente parar pra pensar, falar não necessariamente era uma coisa de mulher anos atrás. O que era coisa de mulher na cabeça, né, da sociedade, no inconsciente da sociedade no geral, era a mulher ser dona de casa, cuidar dos filhos, não que ela não possa ser. Porque as pessoas, elas têm essa visão, né, de que se você discorda de uma coisa, logo você está assumindo todo um papel. E eu acho que a gente tem que ter liberdade para fazer o que te dá na telha. Então, se você quer ser uma boa mãe, se você quer ser uma boa dona do lar, tá tudo certo, seja. Só que eu também quero te mostrar que você tem a possibilidade de quero ser uma boa empresária, quero ser uma boa empreendedora, quero estar num palco falando para 5.000 pessoas, você também pode. Você, hoje em dia, tem essa escolha. Só que quando a gente para olhar para trás, é o que eu falo, muita coisa tá no inconsciente. Então, por isso que eu gosto de ter essa conversa aberta de, cara, pode perguntar mesmo, pode falar sem filtro, assim, comigo, porque não culpo ninguém por pensar assim. Porque não é uma coisa que a gente pode colocar a culpa em uma determinada pessoa. É uma coisa histórica. Se a gente olha para trás, o direito à educação da mulher foi dado em 1900. É um direito muito recente a gente poder estudar. Olha que louco. Estudar. Ter o direito, assim, de falar, você pode sentar numa mesa para estudar. Porque a gente não podia ter isso. Então, é óbvio que no inconsciente coletivo vai estar sempre esse papel da mulher em casa. Se o papel da mulher em casa cuidando do filho, o papel da fala é do homem. Então, a gente ainda tá nesse papel de mudança, de falar que você tem várias opções. E eu também nunca vou falar que a minha é a única certa, que a minha é o único caminho, que não, você tem que fazer isso aqui, porque eu sei... Não, se você não quiser, tranquilo, vai viver sua vida, cada um sabe o que é melhor para si. Mas existe a sua opção, se você quiser. E comunicação não é só sobre estar num palco. Quando a gente melhora a nossa comunicação, a gente melhora nossos relacionamentos interpessoais, o relacionamento com a pessoa que você mora. Porque a gente tá falando de comentário inconveniente em rede social, né? Mas a gente não para pra pensar que, às vezes, essas pessoas fazem esse mesmo comentário com as pessoas da família delas. Mas será que na vida pessoal, no mundo real, elas falam aquilo? Só na internet, que às vezes elas têm liberdade de falar certas coisas na internet que elas não teriam de falar na minha cara, por exemplo. É fácil acusar a aparência, acusar não sei o quê, mas chega no pessoalmente, cara, te admiro, eu gosto do teu trabalho. Pô, e aqueles comentários que tu fez lá? Mas sabe qual é o pior? Que eu realmente acredito que tem gente que faz aquilo e não se vê como inconveniente. Esse é o pior. Uhum. Porque se a gente para olhar as relações familiares e trazendo até um pouco mais aqui de como muita gente se sente, hoje muita parte do ambiente que adoece as pessoas é um ambiente familiar.
É um ambiente de dentro de casa. Então, muitas pessoas têm essa dureza na comunicação e foram tratadas assim pelos pais, pelo tio, pela tia. Então, antes dela ouvir uma pessoa falar na internet que ela tem que emagrecer, vai ser às vezes a mãe que vai gritar com ela e vai falar isso, a tia inconveniente, a prima. Então, muitas vezes esse comportamento, até mesmo dentro da internet, é um reflexo de um comportamento que a pessoa tem diariamente e ela jura que ela não é inconveniente. Por quê? Porque a gente não se posiciona. Porque a gente fala assim, mas é muito difícil essa pessoa falar isso na minha cara. Mas sejamos sinceros, se ela falasse, você responderia? Você sinceramente responderia? Nem sempre. Porque qual a primeira justificativa que a gente dá? Ai, tadinha, não sabe o que tá falando. É muito velha. Não, deixa pra lá. Mas é minha família. Mas é minha mãe, é minha tia. A minha reação online é diferente do mundo real. No mundo real, eu ignoraria a pessoa completamente. Tipo, falou aquilo, nem vou dar crédito, credibilidade, né? Falou besteira. Não vou tentar debater, corrigir ou brigar com a pessoa. Agora, na internet, eu coloco as pessoas no lugar delas. Se a pessoa tá falando uma coisa que não tem nada a ver, eu vou lá, até mesmo com a conta por exemplo, o Clique Camboriú, que é normalmente onde na minha rede pessoal isso não acontece porque eu não tenho tanto seguidor assim, mas Clique Camboriú, por exemplo, no Instagram tem 150 e tantos mil seguidores. Então é normal, todo dia tem uns comentários inconvenientes. E quando eu vejo que o cara tá sendo inconveniente, assim, tá julgando o meu trabalho, tá falando que... Aí eu sou obrigado a responder e colocar a pessoa no lugar dela. Falar, não, cara, sei lá, agora não consigo lembrar de uma situação aqui, queria dar um exemplo, mas eu coloco a pessoa no lugar dela e a grande maioria, quando eu faço isso, meio que se arrepende do comentário, pede desculpa, diz, não, acho que tu me entendeu errado ou me expressei errado. Então eu tento fazer, eu sei que é uma luta inglória, talvez, eu não consigo lutar contra o mundo, mas contra aqueles que chegam até a mim para tentar, eu pelo menos eu mostro para elas, não, tu tá sendo, normalmente eu uso essa palavra, tu tá sendo injusto falar uma coisa dessas. Aí eu explico o motivo, eu falo por que a gente chegou naquela conclusão, ou, né, enfim. E as pessoas, elas realmente, eu acho que quando elas vêm com esses julgamentos, elas são injustas porque elas nem sabem o que às vezes tu passou, ou o que tu fez, ou para chegar onde tu chegou, ou se é uma questão de ideias, para chegar naquela ideia onde tu chegou, enfim, a experiência que tu teve, o quanto tu teve que aprender. As pessoas veem o superficial, mas elas não entendem que a pontinha do iceberg ali tem todo, né, o gelo por debaixo do oceano. E olha só como você bateu num ponto muito importante. Eu parei há pouco tempo de mexer tanto nas redes sociais do Giovanni, mas até um mês atrás, coloquemos assim, eu ajudava ele com estratégia, mexia, respondia comentário e tudo mais. E eu percebi um padrão. Muita gente faz comentários que elas não percebem que elas estão sendo passivo-agressivas. Elas juram que elas não estão sendo. O que é um passivo-agressivo? Tipo isso, da pessoa ir lá e fazer um comentário e você jurar que essa pessoa tá, sei lá, tipo, te desejando muito mal, tá sendo assim, meio agressiva, meio estranho o jeito que ela tá falando com você. E aí você vai e faz uma pergunta pra ela, ou fala, não é bem assim, vamos conversar sobre o que tá acontecendo. E a pessoa fala, não, desculpa, você me entendeu mal. Cara, muita gente faz esse tipo de comentário. Que é esse comentário que parece um comentário agressivo, mas na cabeça da pessoa não era um comentário agressivo, ela só tá dando a opinião dela. E quando você vai conversar com a pessoa até te pede desculpa por como ela falou. Só que olha o tanto de problema que isso traz. Porque nem sempre você vai parar pra conversar com a pessoa. Às vezes você vai pegar e bloquear ela direto. É que esses comentários maldosos, eles sempre se destacam entre os demais, né? Sim. O maldoso, não sei, tá sempre lá no topo, tá sempre o que chama mais atenção. Então, esses mais maldosos são... Eu sempre vou lá e respondo, mas eu não absorvo mais. Isso é uma questão até de inteligência emocional, né? Se tu é uma pessoa de pouca inteligência emocional e aquilo vai te abalar, tem gente que se abala por comentário, né? Não pode ler um comentário negativo que se abala.
Cara, e aí eu tenho uma opinião um pouco meio diferente da galera no geral sobre isso, viu? Porque, assim, eu acho que nós somos seres humanos. E não dá pra gente achar que a gente vai ser tratado assim e a gente tem que achar normal. Eu acho que não seja nenhuma questão 100% de inteligência emocional. Seja que você é um ser humano, cacete. Pô, você tá vendo ali a pessoa te xingando e você tem que ficar de boa e você tem que fazer igual os coaches do Instagram falam. Esse comentário aqui não é sobre mim, é sobre a pessoa. Ah, vai pro inferno, cara. Eu vejo o comentário, eu fico com ódio da cara da pessoa. Quero matar ela. Falo assim, não é possível que você tá me tratando assim. Por quê? Porque é a minha régua de como eu aceito ser tratada. E eu não quero ser tratada daquele jeito. Ninguém quer. A gente não tem que normalizar ficar sendo xingado, sendo maltratado pelos outros na rede social. Então, eu não acho que seja uma responsabilidade 100% de como você lida com as coisas. Acho que está tudo bem você ficar revoltado, você ficar puto com você ser tratado assim. Quer dizer que se sua régua de como você quer ser tratada é alta. Eu não aceito desrespeito comigo. Então, óbvio que quando alguém vem fazer algo assim comigo, eu fico chateada, eu fico triste. E acho que é legal a gente falar sobre isso, porque senão fica na cabeça da galera algo que não existe. Você não vai ficar recebendo sempre comentário bom. Você não vai ficar sempre recebendo comentário assim, pra te colocar pra cima. Você não vai receber só elogio. Daí a pessoa começa a receber muito comentário de hate e ela acha que ela tá fazendo algo errado. Sendo que às vezes não tá. Cara, tem um vídeo do Giovanni que você vai olhar os comentários, é só comentário xingando ele. Se tu for ver no podcast com ele, no vídeo, tem alguns comentários ali, eu acho que são vários, falando de mim. Sério? Eu não Falando vi. mal de mim. Podcast maravilhoso, quase 5 horas de conteúdo, mas esse host, brincadeira, viu? Não sabe fazer uma pergunta, não conclui um raciocínio. Eu falo, meu amigo, 5 horas de podcast. Ele. Não, Queria que eu estivesse ainda raciocinando. depois de 1 hora, 2 horas, tu consegue até ter um desempenho. Cara, passou de 2 horas. Tu vai ficando mais cansado. O mérito é todo do Giovanni que falou. Mas é óbvio, a gente vai ficando com raciocínio, mas ainda assim a gente conseguiu fazer 5 horas de conversa, sabe? Por mais que as ideias não fluam bem, ou às vezes eu tava. Naquele podcast eu tava até gaguejando bastante, né? Hoje. Tava nervoso com a presença dele. Nervoso com a presença dele. Muita gente fica. Talvez pelo caso dele ser da oratória, achei que ele ia me julgar. Então é quando a gente se sente julgado, a gente se sente um pouco, Fica né, mais retraído. mais retraído. Por eles são autoridade, eu acho. Ó, não fica se sentindo julgado por mim, não, Não. hein? Já vou logo avisando. Eu, Fica embora de não boa. tenha... Ele me passou curso pra fazer, eu comecei, assisti umas 3 aulas, que eu não legal. consegui. Mas eu não consegui. Ah, mas aí você É vai que- vendo com o seu tempo. É. É tranquilo. Mas eu sei que pelo simples fato de eu me policiar e aí eu me analisar como eu tô falando, eu já tô falando melhor. Se tu for assistir, se tu tiver interesse nisso, volta lá nos primeiros episódios do Papito Talks, tu vai ver que eu falo assim, Mas sabe aquela pessoa que não tem intimidade com o microfone, não tem intimidade com a câmera? Eu nos primeiros episódios, eu transparecia toda a minha insegurança, assim. Agora, eu óbvio, eu já não tenho mais o medo do ao vivo, já não tenho mais medo da câmera, do microfone. Então, eu já passo a me comunicar um pouco melhor. Tenho alguns problemas ainda, eu gaguejo, eu esqueço palavras, então que nem eu fui falar ali, não consigo lembrar e eu não consigo continuar se eu não lembrar da palavra. Então isso me trava um pouco ainda, mas eu ainda vou aprender bastante com o Giovanni aí,